Se você ligou a TV de finanças essa semana, provavelmente achou que estava assistindo a dois mercados completamente diferentes em 2 dias seguidos. Ontem mesmo, tudo parecia ótimo. Os índices abriram em alta, o otimismo estava no ar, e dava até para sentir que as nuvens da tempestade finalmente tinham se dissipado. Mas bastaram algumas horas, e o cenário virou de cabeça para baixo. As ações começaram a cair, e no fechamento, o mercado estampou uma vela vermelha brutal. Em apenas um dia, o sentimento dos investidores deu uma volta completa de 360 graus, da euforia total direto para o desespero. Esse tipo de montanha-russa faz qualquer um duvidar de tudo. Será que dá para confiar naquele rally forte da manhã? Ou no fechamento feio da tarde? Vale a pena continuar no jogo? Ou é melhor cortar as perdas e sair fora? Pois é. A verdade é que isso não é só barulho de curto prazo. O mercado está mandando uma mensagem bem mais profunda. Uma mensagem que pode moldar o futuro financeiro de todo investidor. Oi, pessoal. Aqui é o André, seu estrategista de patrimônio. Hoje a gente vai cortar o nevoeiro desses sinais confusos e descobrir o que está realmente acontecendo. Uma migração global de capital que está redesenhando todo o mapa dos investimentos. Para entender esse comportamento neurótico do mercado, a gente precisa começar pelo gatilho, a nova política tarifária de Trump. Então, o que exatamente isso significa? De acordo com a proposta atual, a partir de 1º de novembro de 2025, Trump quer impor uma tarifa de 100% sobre produtos chineses e restringir exportações de tecnologias-chave de software. Agora, vamos dar uma pausa aqui, porque isso não é só mais uma briga comercial por causa de meia dúzia de produtos. É um choque direto na base do comércio global. No fundo, é a expressão mais pura do isolacionismo econômico America First. A ideia de remodelar toda a cadeia de suprimentos para trazer a manufatura de volta para os Estados Unidos. Mas aqui está o ponto que muita gente não percebe. O impacto vai muito além das tarifas. Pense nas tarifas como um imposto indireto que atinge tanto o lucro das empresas quanto o bolso do consumidor. E esse golpe vem de 3 direções. Primeiro golpe: o colapso das expectativas de lucro corporativo. Para as multinacionais que dependem fortemente de cadeias globais de suprimento, esse é um cenário de pesadelo. Pense em nomes que todo mundo conhece: Apple, Tesla, Walmart. Os custos de produção dessas empresas explodiriam da noite para o dia. E aí, elas ficariam com 2 opções ruins: engolir esses custos e ver as margens de lucro despencarem. Ou repassar tudo para o consumidor e matar a demanda. De um jeito ou de outro, o resultado é o mesmo: lucros menores, orientações mais fracas e preços das ações caindo. Segundo golpe: o fantasma da inflação volta a assombrar. Essa é a combinação que o mercado mais teme. As tarifas empurram os preços domésticos para cima, reacendendo as chamas da inflação. E lembre-se, neste momento, o mercado está implorando para o Fed começar a cortar os juros. Mas, se a inflação reacender, o Fed não vai ter escolha. Vai ter que manter as taxas altas por mais tempo, talvez até subi-las novamente. Para ações de crescimento que vivem e morrem com o capital barato, como as grandes empresas de tecnologia. Um ambiente de juros altos é veneno puro para as avaliações. Terceiro golpe: o crescimento global desacelera. Vamos ampliar a visão. Em uma guerra comercial não há vencedores. Os muros tarifários sufocam o volume de comércio e arrastam para baixo o crescimento do PIB global. E quem mais sofre com isso? As multinacionais americanas, aquelas que lucram em todo o mundo. Agora é que tudo começa a se encaixar. Essa avalanche de incerteza é exatamente o que o mercado mais odeia. Quando a incerteza dispara, as empresas congelam os investimentos, os consumidores fecham a carteira e os investidores fogem dos ativos de risco. É isso que realmente está por trás dessas oscilações violentas que a gente tem visto. Mas calma, a pergunta mais importante é: para onde foi todo esse dinheiro que saiu das ações? Porque o dinheiro não desaparece, ele migra. E neste momento, ele está migrando rapidamente para os chamados portos seguros, o dólar americano, e os títulos do tesouro. Enquanto as ações despencavam, o índice do dólar subia e os preços dos treasuries avançavam. É o manual clássico do pânico, o capital global correndo para os ativos mais líquidos e livres de risco do planeta. Mas tem um problema: esse caminho pode até ser seguro, mas não rende quase nada. Num ambiente em que a inflação pode voltar com força, ficar parado em caixa ou em títulos de baixo rendimento, é perder poder de compra em silêncio. Ainda assim, nem todas as partes do mercado acionário viraram vítimas. Alguns segmentos, especialmente as ações de tecnologia, conseguiram se manter de pé, sustentados pelo hype contínuo da inteligência artificial. Olhas o caso da AMD, por exemplo. A parceria gigante com a OpenAI fez o papel disparar recentemente, puxando junto as ações de chips e o índice Nasdaq, ou então a MP Materials, mineradora de terras raras. O papel explodiu 21% recentemente.
depois de anos sendo esmagado. De junho até agora, em apenas 4 meses e meio, ele subiu 500%. É isso mesmo, 500%. Mas além das ações, existe outra classe sobrevivente, os ativos alternativos, especialmente o cripto. E, meus amigos, talvez esse seja o ponto mais importante de toda essa história. Enquanto o mercado acionário balançava como uma montanha-russa, os preços das criptomoedas ficaram surpreendentemente estáveis. Esse contraste diz algo muito mais profundo, algo estrutural. Mostra o surgimento do que eu chamo de a maturidade dos ativos alternativos. Diferente do plano tarifário de Trump, que grita centralização e controle governamental, o fundamento do cripto é o oposto: descentralização e resistência à censura. Então, quando no sistema financeiro tradicional fica refém de riscos políticos, muitos investidores já não veem o cripto como especulação, mas sim como uma proteção macroeconômica. É por isso que a pressão vendedora diminuiu. Há menos apostadores de curto prazo e mais alocadores de longo prazo. E tem um dado que prova isso. Segundo a CoinShares, até o terceiro trimestre de 2025, os investidores institucionais já detinham 22% de todo o cripto em circulação. Esses players se importam menos com hype e mais com equilíbrio. As mãos firmes deles reduziram a volatilidade. Então essa calma atual não é coincidência. É um sinal de que o cripto está amadurecendo, se tornando um componente legítimo dos portfólios macro globais. E aqui vem a ironia. Enquanto o mercado teme que as tarifas reacendam a inflação, o Bitcoin, apelidado de ouro digital, volta aos holofotes como proteção contra a desvalorização das moedas fiduciárias e o caos macroeconômico. Sim, ele é mais volátil que o ouro, mas para uma nova geração de investidores e até para algumas instituições, ele está virando a proteção preferida. Agora, vale lembrar outro ponto importante. Nem todo o capital que saiu das techs foi para os treasuries. Uma parte, a mais ousada, foi procurar um novo campo de batalha, um lugar com alta volatilidade, alto potencial de retorno e uma narrativa poderosa. E adivinha o que se encaixa perfeitamente nessa descrição? O mercado cripto, que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana no mundo inteiro. É o playground perfeito para esse tipo de capital. Vamos ser honestos, essa reversão louca de mercado em outubro? A gente já viu esse filme antes. Há poucos meses, o mesmo padrão se repetiu. Os traders veteranos olharam e riram. Ah, lá vem de novo. Eles até deram um apelido bem picante para esse padrão. A estratégia TACO. Significa Threat and Compromise. Opportunity, ou em tradução livre, ameaça e oportunidade de compromisso. A lógica é simples. Quando o governo lança uma ameaça extrema, o mercado entra em pânico e depois inverte violentamente quando surge uma trégua de última hora. Então, qual é o jogo? Você espera o pânico atingir o pico e então compra. Ativos de qualidade que foram esmagados injustamente, apostando que o medo vai passar e os preços vão reagir forte para cima. Vamos rebobinar para abril de 2025. Naquela época, o governo Trump cogitou invocar a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional, IEPA, para sancionar empresas chinesas que supostamente estariam usando o México como rota alternativa de exportação para os IMAC do Senhor. No momento em que o rumor caiu nas agências de notícia, o mercado pirou. Durante a semana de 15 de abril, o S&P 500 despencou cerca de 5%, o Dow Jones caiu mais de 1.500 pontos e o índice de volatilidade VIX saltou acima de 30. Enquanto isso, o dólar americano disparava para máximas de vários anos e os rendimentos dos treasuries viravam um caos. Pânico total. Mas foi aí que o dinheiro esperto começou a pensar diferente. Os traders mais atentos perceberam que, enquanto a retórica de Trump era agressiva, os oficiais americanos estavam conduzindo conversas discretas com Pequim. Eles entenderam que não era uma guerra econômica total, mas sim uma tática de pressão antes das negociações. Foi aí que nasceu a estratégia TACO. Em termos simples, quando todo mundo está despejando ativos de risco por medo, você entra e compra os que estão ligados à política comercial, desde que tenham fundamentos sólidos. A gente está falando de algumas techs selecionadas, temas setoriais específicos e até criptoativos. E adivinha o que aconteceu? No fim de abril, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, suavizou o tom e disse: sanções são o último recurso. A porta para o diálogo continua aberta. O mercado virou. Vimos uma recuperação em V nos principais índices. Quem seguiu o manual TACO, comprando no auge do pânico, saiu com ganhos enormes. O que começou como uma piada entre alguns traders virou um framework macro. Reconhecido, abril versus outubro. 2 atos da mesma peça agora. Avançamos para outubro e as semelhanças são assustadoras. Etapa 1, uma ameaça extrema. Em abril, eram as
sanções via IEPA. Em outubro, é o plano de tarifa de 100%. Mesma fórmula, só mudou a embalagem. No fundo, ambos os episódios têm o mesmo objetivo: criar medo, aumentar o poder de barganha e ganhar alavancagem. Nas negociações, etapa 2. O jogo de policial bom e policial mau. Em abril, Yellen fazia o papel da pacificadora, enquanto Trump subia o tom. Em outubro, quem veio com o discurso mais leve foi o vice-presidente Vance. É puro teatro. Um endurece, o outro alivia, pressão e alívio em ritmo perfeito. Etapa 3. A reação do mercado. A primeira resposta às ameaças, fuga para o seguro. A resposta aos sinais de suavização, o apetite por risco, volta. Esse é o coração da estratégia TACO. Apostar que essa reação pavloviana de medo e alívio vai se repetir. Mas aqui vem a reviravolta. Por que dessa vez parece diferente? Apesar das semelhanças entre abril e outubro, há duas diferenças cruciais. E elas fazem toda a diferença para quem quer surfar essa onda. Diferença 1. A reversibilidade da política. Lá em abril, as sanções propostas eram juridicamente confusas e demoradas para implementar. Já em outubro, as tarifas caem sob a autoridade executiva direta do presidente, o que significa que podem entrar em vigor rápido, tipo, na vida real, de um dia para o outro. Por isso, o penhasco tarifário de 1º de novembro parece muito mais concreto. E isso também quer dizer que a estratégia TACO agora tem menos margem para erro. Diferença 2. A memória do mercado. Depois de abril, os traders aprenderam o padrão. Eles já estão dessensibilizados com o teatro tarifário de Trump. Então, dessa vez, a queda pode ser menos violenta e o repique pode ser mais rápido, mas também mais curto. A janela para jogar o jogo do taco está encolhendo. Então, o que o investidor deve fazer? Como navegar nesse caos e ainda fazer o patrimônio crescer? Primeiro, aprenda a reconhecer o ciclo de sinais do taco. A retórica política vem sempre em duas fases, a fase da pressão e a fase do alívio. Quando o pânico da fase de pressão gera vendas irracionais, esse é o momento de ficar calmo e caçar ativos de qualidade que apanharam demais. Segundo, foque nos ativos com maior exposição. Dessa vez, preste atenção em exportadoras chinesas, altamente dependentes dos Hermes e Huawei, empresas americanas de tecnologia fortemente ligadas à cadeia de suprimentos da China, e cripto, o verdadeiro termômetro da liquidez global. São esses os ativos que caem mais forte no medo e reagem mais rápido quando o mercado acalma. Terceiro, defina um limite de risco claro. Lembre-se, o taco é um jogo de probabilidades. Trace sua linha vermelha. Se até o fim de outubro não houver sinais de negociação real, ou se Trump dobrar a aposta com retórica ainda mais dura, saia rápido, porque, por melhor que o setup pareça, o taco pode falhar. E no mercado, disciplina sempre vence o ego. Para investidores de longo prazo, existe algo ainda mais importante que as operações táticas: a mudança de mentalidade, de trader para alocador de capital. Essas ondas do taco, esses movimentos violentos entre medo e alívio, são, na verdade, as melhores oportunidades para reequilibrar o portfólio. É no meio do caos que a gente faz os melhores ajustes. Então, qual é o jogo agora? Comece a direcionar sua exposição para setores menos vulneráveis à geopolítica, indústrias movidas por demanda doméstica e fundamentos econômicos reais. É assim que você torna seu portfólio mais resiliente quando o cenário global fica turbulento. E lembre-se, o discurso de Vance não é o fim da história. É só o começo do próximo capítulo de um jogo bem maior. O padrão ameaçar, negociar, virou a trilha sonora oficial dos mercados atuais. De abril a outubro, a estratégia TACO provou uma coisa: os mercados estão aprendendo a conviver com esse novo estilo de governança por negociação. Então, como investidores, nosso trabalho não é prever cada movimento político. É decifrar o ritmo, ficar um passo à frente da multidão e explorar os erros de precificação causados pelas reações emocionais. Em outras palavras, antes que chegue o próximo momento taco, não perca tempo tentando adivinhar o que Trump vai fazer. Use esse tempo para preparar seu próprio playbook. Vamos ser francos. Nos próximos trimestres, os verdadeiros motores do mercado não serão os relatórios de lucros trimestrais. Serão a política comercial de Washington e as decisões de juros do Federal Reserve. Isso significa que você precisa estudar mais macroeconomia e não apenas seguir padrões de gráfico ou movimentos diários de preço. Entenda o porquê por trás das manchetes. E aqui vai uma regra de ouro. Quando a volatilidade dispara, não corra atrás de velas verdes nem entre em pânico com as vermelhas. Ver o Bitcoin subindo e ir all-in? Perigoso. Ver as ações caindo e vender tudo? Pior ainda. Siga seu plano de alocação.
Defina seus pontos de take profit e stop loss antes que as emoções dominem. A disciplina é o que separa investidores de verdade de especuladores. Se as tarifas realmente entrarem em vigor e escalarem, a volatilidade vai continuar. Mas se as ameaças forem muito mais barulho do que ação, o mercado pode montar uma revenge rally, uma alta explosiva movida pelo alívio coletivo. No fim das contas, as próximas semanas vão depender de como evoluem as interações entre EUA e China e de como essas políticas comerciais se materializam. Enquanto isso, a postura do Fed continuará sendo um dos maiores direcionadores de mercado. No fim do dia, o mercado é um espelho. Ele reflete nossas esperanças e nossos medos. Está sempre mudando, tentando encontrar equilíbrio no meio do caos. Quando a política cria turbulência, o capital não desaparece. Ele migra. E é exatamente isso que estamos vendo agora. A resiliência do cripto não é apenas sobre tecnologia, é sobre uma mudança completa de paradigma no investimento. Verdadeira riqueza não vem de prever cada tempestade. Vem de construir um navio forte o bastante para atravessar qualquer mar. Esse é o nosso papel como investidores. Ler os sinais, navegar na neblina e tomar decisões com lógica, não emoção. Como seu estrategista de patrimônio, estou aqui para te ajudar justamente nisso, a entender os padrões por trás do caos e transformar incerteza em oportunidade. A tempestade tarifária pode estar só começando. Mas quando você entende como o capital migra, você consegue surfar as ondas, em vez de ser engolido por elas. Se a análise de hoje te deu um novo olhar sobre o que realmente está movendo o mercado, não esquece de se inscrever e ativar o sininho. Toda semana eu trago análises macro mais profundas, estratégias práticas de investimento e passos reais para navegar entre risco e oportunidade. Juntos, a gente vai construir não apenas um portfólio, mas uma fortaleza de riqueza. Resilient.